Olá, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Olha aí mais uma segundona aí abençoada, né? A gente começar uma semana de vitória. Olha o tema de hoje, querido. Ainda te falta uma coisa. Esse é o tema. Sabe que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é lançar mão daquilo que mais nós nos apegamos. Sabe que lançar mão, renunciar a algo, renunciar ao que não presta é coisa simples, mas renunciar ao que é importante, isso aí é um ato até de grandeza. E aí a gente olha para o Evangelho, olha para a palavra de Deus, olha para as atitudes, e nós vamos observar, nesse contexto diário das nossas vidas, que o Evangelho ele traz algumas coisas muito importantes de grandeza de Deus. Uma é a graça de Deus. A outra é a renúncia. Não existe Evangelho sem renúncia. Eu quero falar hoje sobre ainda te falta uma coisa. Jesus, ele disse aqui em Lucas capítulo 9, no versículo 23, é um versículo não um tanto quanto isolado, mas é uma realidade. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia. Tome a sua cruz, siga-me. Então Jesus, ele mostra que para que haja um passo a passo com ele, é necessário haver uma renúncia de muitas coisas que nos apegam. Sabe que a filosofia ascética deu lugar ao ascetismo. Ela trazia em si uma composição de que as pessoas, para se chegarem a Deus, ela tinha que lançar mão dos seus prazeres. E aí chega-se então à condição de rigores ascéticos. São rigores que estão acima daquilo que Deus não quer. Então, Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, 23, ele diz que o rigor ascético que existia, que as pessoas pensavam que se chegava a Deus, deixando de comer, deixando de beber, deixando de ter alguns prazeres, que são prazeres que são na vida. No Brasil, um cristão, ele não podia ir numa praia, ele não podia ir em algum lugar que era divertido, porque era um lugar que a pessoa precisava largar os seus prazeres para poder se chegar a Deus. É um rigor ascético, porque Paulo diz que todas essas coisas com o tempo, elas se acabam. O rigor de roupa, o rigor de calçar, o rigor do cabelo, o rigor de usar algum cosmético, isso era um rigor ascético, mas com a atenção de buscar a Deus, de buscar e encontrar a Deus. Não é isso que eu quero te falar. Eu quero te falar de algo muito maior. Então, nesse contexto, em Lucas 18, nos traz um relato, a partir do versículo 18, capítulo 18 de Lucas, diz assim: certo homem de posição perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E aquele jovem replicou e disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta, que é o tema dessa mensagem que nós estamos trabalhando para você. Uma coisa ainda nos falta. Então ele diz qual era essa coisa: vai, vende tudo o que você tem
dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois que você vendeu tudo e tem um tesouro, vai ganhar um tesouro no céu, Jesus disse aqui, vem e siga-me. Mas, ouvindo essas palavras, o jovem ficou triste porque era riquíssimo. Jesus não estava aqui brincando com a sensibilidade daquele rapaz. Mas o que apegava aquele jovem era justamente a riqueza. Jesus ele foi no ponto certo, no ponto exato, no ponto em que ele se apegava mais. Mas Jesus ele diz, vai dar aos pobres. Ele não queria que o cara ficasse pobre, não é a literalidade da letra, não é isso, mas era o desapego. Ele continuaria ficando rico, ele continuaria com os seus bens, mas se ele se dispusesse no seu coração que aquilo estava arraigado, então ele ganharia um tesouro no céu, continuaria rico, mas a riqueza já não era o ponto máximo da sua vida. Quando Zaqueu, lá no capítulo 19 também diz aqui, em Lucas, Zaqueu tinha uma vontade de conhecer quem era Jesus, subiu num sicômoro, enfim, né? E ele era um publicano. Mas, nesse ponto, quando Jesus olha para ele e diz, olha, Zaqueu, me convém pousar na sua casa. E Zaqueu, ele diz, mestre, eu tenho, tudo que eu tenho aqui, eu posso devolver, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então, nessa declaração de Zaqueu para Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim, hoje houve salvação nessa casa. Então, quando há salvação, é quando você se dispõe daquilo que mais te apega no coração. O que te apega no seu coração? Às vezes um diploma, às vezes uma posição social, às vezes um elo de alta sociedade, às vezes uma posição, às vezes um cargo muito alto, né? Então, essas coisas que nos atraem são muitas vezes aquelas que nos atrapalham. Então, você vai vendo que o transcorrer da nossa vida, o Evangelho ele traz a graça, mas ele traz a renúncia. O Evangelho é renúncia. Não estou fazendo apologia à pobreza. Não, porque o rico e o pobre foram Deus que fez os dois. Deus fez os dois. Mas o que a gente está falando é da sua vida com Deus, a sua vida com Jesus. Então, para esse tesouro no céu, precisa ter o desapego dessas coisas, mesmo você possuindo. Porque se você possui aquilo que você valoriza, quando você perde, você mata, você se morre, ou melhor, você se destrói junto. Mas se você perde aquilo que você tem, como bem que você tem, mas se você está desapegado, você perde, mas você tem paz, você sabe que Deus pode te acrescentar e Deus vai te dar. Porque ele não está apegado ao coração como foi Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. E quando ele perde tudo, a própria esposa dele diz, olha, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E ele falou assim, você fala como uma doida na rua, uma mulher em desespero, porque o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que tomou. Mas bendito seja o nome do Senhor. Então não importa onde você mora, se você mora numa mansão, se você mora numa classe alta, se você é dono de grandes companhias, ou se você não tem nada, enfim. Mas o que Deus está querendo hoje te dizer é isso. Ainda te falta uma coisa. Por quê? Porque para se chegar ao reino de Deus, o reino de Deus é como um tesouro escondido. Ele é o mais caro, ele é o mais valioso de tudo. É o reino de Deus. Então, pelo reino de Deus, se troca por qualquer coisa, por coisas valiosas que eu quero te dizer. Então, foi isso que Paulo entendeu da revelação da graça. E eu quero ler com vocês esse entendimento que Paulo teve. Paulo teve um entendimento e ele conta esse entendimento
em Filipenses, vai comigo aí, em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim, olha, do versículo 4 ao 14, acompanha comigo aí, querido, ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha só, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O homem era acima da média, amigo. O homem era acima da média, meu irmão. Mas ele diz, mas o que para mim era lucro, ou seja, o status, a pompa, o dinheiro, sabe, a classe social, de onde ele nasceu, aonde ele estudou. Ele diz aqui, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Deus, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, o conhecimento que você precisa ter de Cristo e viver nesse conhecimento, quem é Jesus, não é ser um religioso, mas você conhecer a sublimidade da grandeza de Cristo. Olha, tudo perde o seu valor, tudo perde. Por quê? Porque é uma sublimidade, está acima de qualquer conhecimento. A Bíblia diz, Paulo diz que o amor de Deus excede todo o nosso entendimento, é inexplicável. Então ele continua dizendo aqui, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que está também, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por essa reflexão eu quero dizer para você, ainda te falta o quê? Quando Deus pediu para Abraão, para dar o filho único, o filho que ele amava, Deus falou, me dá o teu filho, que é aquele que tu ama, me dá em sacrifício. Ele não mediu palavras, ele não titubeou, ele não ficou perguntando nada, ele foi lá e foi sacrificar, mas ele sabia que Deus era poderoso para dar da cinza outro menino para ele. Por isso é pela fé, porque a Bíblia diz que Abraão fez tudo isso pela fé e Deus não aceitou. Mas eu quero que você renove a sua fé em Cristo. Como é que eu faço? Abandona tudo aquilo que você se apega. Deixa aquilo que é mais importante, mesmo que depois é seu. Por exemplo, uma família, entrega a tua família a Cristo. Ele não vai querer que você destrua a sua família, não. O teu filho que você ama, entrega para Jesus. A esposa, o esposo, o que você tem, entrega para Jesus. Entrega para Jesus.
Entrega para Jesus. Tudo você entrega para Cristo. Quando você entrega para Cristo, você ganha um tesouro no céu. E entregar para Cristo, amado, é se desprender dele. Entenda bem. Não é se desprender para você, não é você lançar para alguém. Estão fazendo muita coisa, como se fosse uma barganha com Deus. Deus não aceita barganha. Deus não aceita barganha. Mas Deus aceita um coração entregue para Ele. A Bíblia diz aqui, né? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo dia após dia. Toma a sua cruz e siga. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a sua família. Dentro da paz.